eu os convido a abrir as Escrituras no Evangelho do Senhor, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 14. Lerei do verso 53 a 65, e nesse último sermão desse trecho, vou pregar o verso 63 a 65. Nós temos lido toda a sessão, mas hoje nós vamos meditar nos últimos 3 versos. Marcos 14, 53 a 65. Assim diz a palavra do nosso Deus. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Vamos orar. Nosso Deus, temos meditado nessa cena do julgamento do teu filho já há algum tempo, Senhor, e cada vez que nós lemos, ela nos mostra quão vergonhoso é o ser humano diante do Senhor. Teoricamente, essas deveriam ser as melhores pessoas que pisavam na terra naquele momento, tirando Jesus, mas o coração delas era um coração mau, um coração assassino, um coração injusto, mentiroso, hipócrita. E de certa maneira, esses homens, com a sua religiosidade vã e o ódio deles a Jesus, eles representam o que é o ser humano sem o novo nascimento: hipócrita, assassino, mentiroso, que odeia Jesus Cristo. Diante disso, olha para nós com misericórdia, porque há no meu coração e no coração dos meus irmãos uma disposição tal, uma raiz tal de pecado, que cada um de nós poderia realizar esses atos hediondos contra Jesus Cristo, se não fosse a tua graça sobre nós. E tendo isso em vista, abra o nosso coração para vermos o quão mal nós somos. Abra o nosso coração para o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, e que nós recebamos essa palavra, Senhor Deus, a fim de produzir frutos dignos de arrependimento, e que acima de tudo isso, o teu Filho seja ainda mais impressionante com o seu sacrifício vicário em nosso favor, que nós o amemos ainda mais, que ele seja o nosso deleite, e que haja suficiência em Cristo para nós. E eu te peço, muda o nosso coração, porque o problema não está em Cristo, está em nós.
Fale conosco agora. Me use com fidelidade e dê fidelidade meus irmãos para ouvirem a tua palavra, e que isso redunde em honra, glória e louvor ao Senhor por meio de Cristo, o qual é bendito sobre todos. Amém. Queridos irmãos, já há 4 domingos nós estamos meditando nesta cena do julgamento do Senhor Jesus Cristo. E até aqui, o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, nós vimos que Jesus, para ser condenado à morte, precisava de passar por 2 instâncias: a instância judaica e ser condenado de maneira religiosa. No entanto, ele precisava de também passar pelo julgamento dos romanos, uma vez que Israel, sendo vassalo, não podia lavrar a pena de morte. Então Jesus deveria ser condenado pelos judeus e pelos romanos. Nós vimos então que esse julgamento de Jesus é a primeira parte para a sua condenação à morte. No entanto, esse julgamento, como temos frisado até aqui, estava cheio de irregularidades. Segundo as próprias leis do Sinédrio, eles não deveriam estar reunidos tarde da noite para julgar Jesus Cristo. Além disso, eles não deveriam, naquele mesmo dia, julgar uma pessoa para condenação à morte, uma vez que era a Páscoa, e a lei do Sinédrio proibia isso. Também nós vimos que eles estavam prestes a condenar Jesus, quebrando outra lei do Sinédrio, já que o Sinédrio havia determinado que uma pessoa, para ser condenada à morte, era necessário que a pena fosse lavrada um dia após a primeira reunião, ou seja, nunca poderia ser dada naquela mesma sessão do tribunal. Outra coisa que vimos de irregular é que esses homens eram suspeitos de julgar Jesus. Eles estavam quebrando o princípio jurídico da suspeição. Ou seja, quando nós temos motivação naquele julgamento, nós somos parte daquele julgamento de alguma forma, nós nos tornamos viciados, suspeitos, não podemos fazer parte do júri, afinal nós vamos tomar partido de nós mesmos. Outro princípio que eles estavam descumprindo aqui era no quesito das testemunhas. As testemunhas elas não devem ser elencadas pelo tribunal, mas pelas partes. E é interessante que o tribunal é a sua própria parte, e ele mesmo elenca as testemunhas que lhe são favoráveis, e que ele forjou, encontrou, pagou, subornou para falar aquilo que lhe é favorável. Também nós vimos que nenhuma testemunha é elencada por parte de Jesus Cristo. Então todas essas irregularidades nós vimos até agora. Além disso, nós vimos que diante disso, Pedro está lá fora negando Jesus nesse exato momento, enquanto Cristo está aqui nesse tribunal falando a verdade, verdade que vai levá-lo à morte, como nós vamos ver hoje. Ele foi condenado à morte por dizer a verdade, e ele não nega, ele diz com todas as letras: eu sou o Cristo. E mais, ele profere aqui que o que deveria acontecer mais adiante na história, que ele deveria voltar e tudo aquilo seria invertido. Naquele momento, sim, ele estava sendo julgado, mas haveria um momento em que ele voltaria como juiz de toda a terra, e as coisas haveriam de se inverter. Eles seriam julgados pelo reto Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós vamos ver hoje então, nesses últimos 3 versos do julgamento de Jesus? Nós vamos ver que Jesus, que é o Filho de Deus, é condenado à morte injustamente por blasfêmia, ao confessar que é o Cristo. Então Jesus vai ser condenado à morte de maneira injusta. Por quê? Porque ele falou a verdade. Que verdade? Algo que é condenatório? Não, que ele é o Cristo, que ele é o Salvador. Vamos ver isso nesses versos.
O verso 63 diz que então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? O texto nos informa que o sumo sacerdote, nesse momento, ao ouvir que Jesus havia declarado ser o Cristo, ele não se preocupou de forma alguma a averiguar o que Jesus disse. Era papel dele averiguar aquilo. Mas, como eu já salientei, esses homens estavam tão decididos e inclinados a matar Jesus, que mesmo diante de uma contundente declaração de Jesus, que ele era o Salvador, que ele era o Cristo, eles não haveriam de averiguar o que Jesus estava dizendo. E, como disse João Calvino, reformador de Genebra, nós vemos aqui então quão pouco proveito houve para esses homens nos sermões e sinais de Jesus Cristo que comprovavam a sua natureza divina e o seu caráter de Messias, de Salvador. Aqueles homens estavam tão endurecidos nos seus pecados e tão cegos que todas as palavras de Cristo, os sinais que ele realizou, que eram inconfundíveis. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus andou sobre o mar, tudo mostrando que ele é o verdadeiro Deus, mas tudo isso serviu para endurecê-los e cegá-los ainda mais. E é por causa disso que, ao ouvir que ele é o Cristo, aquele homem toma uma atitude inusitada. Ele rasga suas vestes. Marcos nos mostra que esse homem, ao ouvir a declaração de Jesus, ao invés de prostrar-se, adorar e reconhecer o Salvador, que era o cumprimento das promessas de Deus para aquele povo judeu, ele rasga suas vestes. Por quê? Este era um procedimento dado ao regimento interno do Sinédrio que era adequado para alguém que cometia o pecado de blasfêmia. Quando eles estavam diante de alguém que era blasfemador, o sumo sacerdote rasgava as suas vestes num sinal de profundo sentimento de reprovação daquilo que a pessoa estava dizendo, um sentimento de ira santa contra aquele pecado que estava acontecendo. Então o seu ato apontava para uma relação completamente contrária àquilo que ele deveria fazer. Como eu disse, ele deveria confessar Jesus, ele deveria se ajoelhar diante de Jesus, que é Deus. Ele deveria naquele momento arrepender-se dos seus pecados, pois estava diante da oportunidade da salvação. Mas diante disso ele julga Jesus como um blasfemo e rasga as suas vestes. Além disso, quando nós olhamos nas Escrituras, há diversas passagens que mostram que o rasgar das vestes também estava ligado ao arrependimento, à tristeza, à dor pelo pecado. Por exemplo, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, quando o povo hipocritamente estava rasgando as suas vestes, em sinal de arrependimento, Deus os chama: rasguem também o seu coração. Ou seja, a atitude do coração deveria ser de arrependimento, e isso ser mostrado no rasgar das vestes. Então esse homem, ao rasgar as suas vestes, queridos irmãos, ele está cometendo um grande pecado de hipocrisia, porque o que está no coração dele e a atitude externa não se coadunam. A verdade é que quem está agora blasfemando ou rasgar as suas vestes é o sumo sacerdote. Ele acabou de colocar Jesus em um juramento mútuo, como nós vimos na semana passada. Lá no livro de Mateus registra-se a fala do sumo sacerdote, que é: conjuro-te pelo Deus vivo. Ou seja, eu juro junto com você pelo Deus vivo. Você é o Cristo? Então ele colocou Jesus em juramento junto com ele, e Jesus deveria dizer a verdade, e ele também deveria dizer a verdade e reconhecer a verdade. Jesus disse a verdade, ele não negou: eu sou o Cristo. Contudo, Caifás não admite a verdade e a julga
como blasfêmia, fazendo então que ele cometesse o pecado o qual está acusando Jesus. E a hipocrisia desse homem é tão grande, porque, lembre-se, até aqui ele está querendo arranjar motivos para condenar Jesus à morte. Ao não conseguir, nós vimos que ele se levanta em ódio, em uma atitude febril, para tentar de qualquer maneira condenar Jesus. O plano estava falhando. Naquele exato momento que Cristo diz que é o Filho de Deus, o Salvador, ao invés daquele homem rasgar as suas vestes de tristeza por estar julgando o Salvador, o que ele faz é rasgar as suas vestes com alegria diabólica no coração. O comentarista William Hendricks diz isso, que havia no coração do sumo sacerdote uma alegria diabólica, porque naquele exato momento ele havia encontrado o motivo pelo qual ele queria condenar Jesus. Como tenho salientado, o Sinédrio não está preocupado com a justiça, não está preocupado com a verdade, está preocupado em matar Jesus. E agora, diante das palavras verdadeiras de Jesus, eles podem condenar Jesus, e isso trouxe a eles esse coração alegre. Mas veja, o coração alegre diabolicamente não está ligado à atitude de rasgar as vestes, que é uma expressão de tristeza, de vergonha, de ira santa, mostrando então que aquele homem era um hipócrita. E a pergunta é: o que é hipocrisia? A palavra grega para hipocrisia era usada nas peças de teatro, para alguém que tinha dois papéis e trocava as máscaras diante da peça. Então o hipócrita é alguém que tem duas caras, é alguém que o seu externo não condiz com o que ele é no interior. O hipócrita é uma pessoa que vive um simulacro, uma enganação. Ele tenta enganar a si mesmo e ele consegue, e enganar os outros e também consegue. É por isso que Deus condena a hipocrisia, e ele define para nós a hipocrisia lá em Isaías 29, 13 e 14, que diz: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, farei uma obra portentosa nesses dias. Ou seja, Deus condena aqueles homens porque o coração e os atos fora deles não são equivalentes, e a religiosidade deles é vazia, uma religiosidade longe de Deus, tal como do sumo sacerdote. E aqui vemos então o quão terrível é a hipocrisia, porque a hipocrisia está ligada diretamente à cegueira espiritual. O hipócrita, ele perde a percepção de quem ele é, ele perde a percepção de que a vida externa que ele leva não é uma realidade condizente com o seu interior. E na verdade o hipócrita então, a sua atitude é sempre de julgar os outros com hipocrisia. Sabe, o hipócrita é aquele tipo de gente que nunca admite que está errado. Você conhece esse tipo de gente? Nunca admite o erro. Ele vive um simulacro de santidade. Por isso, esse homem rasgou as vestes em hipocrisia. Mas esse rasgar das vestes, curiosamente, Deus usa esse rasgar num ato simbólico. Esse ato de rasgar as vestes, além de apontar para o coração e para o pecado dele, Deus está usando agora num ato simbólico e profético. Assim diz o puritano Matt Henry: se o ato de Saul de rasgar a capa de Samuel tinha a finalidade de significar que o reino se rasgava dele, muito mais o ato de Caifás de rasgar as suas próprias vestes significou que o sacerdócio se rasgava dele. O véu rasgado no momento da morte de Cristo significou o fim da antiga dispensação. As vestes de Jesus, mesmo quando ele foi crucificado,
foram conservadas intactas e não foram rasgadas. O sacerdócio levítico foi rasgado em pedaços e destruído, porém o sacerdócio de Cristo permanece eternamente. Ele é um sacerdote perpétuo. Veja que coisa interessante, Deus usou aquela atitude para falar o que ia acontecer na morte e ressurreição de Jesus. O rasgar daquela veste foi um ato simbólico daquilo que Cristo havia dito anteriormente, que Deus tiraria deles a liderança de Israel e passaria a outros líderes, que Deus tiraria aqueles privilégios espirituais e passaria a um povo que lhe daria os respectivos frutos. Então aquele homem, sem saber, estava sendo usado por Deus num ato profético de mostrar aquilo que aconteceria. Cristo tiraria o sacerdócio da mão daqueles homens. Ele é o único sacerdote verdadeiro, perpétuo, e ele então nos faria sacerdotes para servir a Deus, subsidiados debaixo desse sacerdócio de Cristo. Que coisa maravilhosa! Deus está fazendo algo impensado para aqueles homens. Mas o texto não termina aqui. Diz que o sumo sacerdote, além de rasgar a veste, falou algo, uma pergunta retórica: que mais necessidades temos de testemunhas? Essa pergunta tem um caráter retórico. Ele quer que os seus pares respondam o seguinte: nenhuma necessidade. Ou seja, nós já ouvimos da boca de Cristo tudo o que é necessário, mas ao falar assim, ele está cometendo uma irregularidade no julgamento. Havia necessidade sim de testemunhas, afinal Jesus havia acabado de dizer que era o Cristo. Então o que eles deveriam fazer? Elencar testemunhas a seu favor que lhe depusessem e mostrassem, comprovassem que ele é o Cristo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É claro que esse exemplo ele é uma analogia, então não é imperfeito. Imagine, naqueles filmes que a gente vê de julgamento, o juiz fala para o sujeito lá, ou os promotores, os advogados, e pergunta: fulano, onde você estava na hora do crime? Aí ele fala assim: olha, eu estava com os meus amigos jogando golfe. Então nós temos que provar isso. Ele elenca então testemunhas, chama lá o Beltrano, testemunha dele: Beltrano, onde que fulano estava na hora do crime? Olha, naquele exato momento ele estava jogando golfe com a gente. Então, diante de uma fala contundente, que na verdade é algo que vai trazer para o julgamento algo novo, tem que se apurar os fatos. Então, qual necessidade de testemunhas? Todas as necessidades. Eles deveriam elencar testemunhas que depusessem a favor de Jesus, mas veja, eles já tomaram conta de não fazer isso, porque Jesus naquele momento tinha pelo menos 2 amigos no Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos, e ambos não concordariam com o que o Sinédrio estava fazendo e deporiam a favor de Jesus. Esses 2 homens já haviam defendido Jesus anteriormente. É por isso que eles fizeram as reuniões à oculta, às pressas, à noite, com toda irregularidade. Por quê? Nesse exato momento, se aqueles homens estivessem lá, eles levantariam e poderiam falar: não, ele é o Cristo, ele já provou com seus sinais, ele já provou com a sua pregação. Mas então, ao falar que necessidade temos de testemunhas, ele comete uma irregularidade, porque não há disposição nenhuma do Sinédrio de fazer com que aquilo que Cristo disse fosse de fato provado e fosse de fato testemunhado. Então a pergunta não podia ser respondida de maneira retórica, ela tinha que ser respondida de outra maneira, a qual eles não queriam. E aqui então nós vemos mais uma vez a disposição maldita desses homens de condenar Jesus, de levar o plano macabro deles adiante. Eles não querem saber de justiça, eles querem saber de matar Jesus. É o único interesse deles. E diante disso, o que esse homem faz? No verso 64, nós vamos ver toda a sua falta de escrúpulos. Diz o verso 64: ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Esse verso é bem curioso,
porque de relance nós vemos mais uma irregularidade nos atos do sinédrio, que é cometida pelo sumo sacerdote. Veja que ele traz uma fala que já traz a determinação de que Jesus é culpado. Literalmente ele afirma que Jesus é culpado de blasfêmia. Olha só, ele não pergunta assim: vocês ouviram, isso parece blasfêmia? Ele disse o seguinte: ouvistes a blasfêmia. Ou seja, no verbo indicativo, isto é uma blasfêmia. E ao fazer isso, ele comete uma irregularidade, porque o juiz é o presidente do tribunal. E como presidente do tribunal, ele não pode fazer algo dessa natureza. O juiz, ao presidir o tribunal, ele vota por último. Ele primeiro espera ouvir o voto dos demais juízes, para então sim lavrar o seu parecer pessoal. O juiz nunca é o primeiro a votar, ele é o último a votar. Mas veja que aqui ele dá o voto incentivando os outros, fazendo com que os outros votem, concordem com aquilo que ele já lavrou como verdade. Jesus é um blasfemo, mostrando toda a sua ânsia de condenar Jesus e a sua falta de escrúpulos. Ele é o presidente é o moderador, o presidente é o último a dar a sua opinião. Mas esse homem está tão desesperado para condenar Jesus, que ele está passando por cima de todos os processos determinados pela lei do sinédrio, e não somente pelos processos determinados pela lei do sinédrio, mas também por todo o conceito de justiça, que é dar a cada um o que é devido, e fazer as coisas segundo a lei de Deus e dos homens, desde que essas leis humanas não infringam a lei de Deus. Na verdade, então, todo esse processo expõe o coração desses homens, o quão maus eles são, o quão injustos eles são. E queridos irmãos, pare um momento. Quem são esses homens? Os líderes religiosos de Israel, as pessoas que deveriam ser os guardiões da justiça, da palavra de Deus, da verdade, os bastiões da religião verdadeira. Mas eles são aqueles mais pervertidos aqui, inescrupulosos, mentirosos, filhos do diabo, e eles estão dispostos a tudo para condenar o justo Jesus, a única esperança de salvação que eles têm, a morte. E então veja a acusação desse homem: ouvistes a blasfêmia? Ele acusou Jesus de blasfêmia. A pergunta é: o que é blasfêmia? O conceito é um pouco complexo, mas eu vou tentar trabalhar de maneira simples. Em primeiro lugar, nós podemos definir blasfêmia como uma fala pessoal contra Deus, o nome de Deus, as obras de Deus, os atributos de Deus. É realmente proferir coisas que são ofensivas, contrárias a Deus, ao nome de Deus. Por exemplo, nós vemos aí as pessoas dizendo o seguinte: como que Deus pode ser justo se Ele deixa pessoas passar fome? Como que Deus pode ser bom se tem crianças da África morrendo à torta e à direita? Isso é blasfêmia. Você está falando contra os atributos de Deus. Você quer ver uma blasfêmia que a gente comete às vezes sem perceber? Nossa, não aguento mais essa secura, né? Podia chover. Isso é blasfêmia. Por quê? Você está falando mal da obra da providência de Deus. Se Deus quer nos dar seca, Ele vai dar até quando Ele quiser. Se Ele der chuva, Ele vai dar quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Isso é blasfêmia. A segunda maneira de cometer blasfêmia, então, é atribuir coisas que são típicas de Deus a nós, de maneira que nós não podemos realizar aquelas coisas, nós não somos capazes daquelas coisas. Eu vou dar um exemplo verídico. Infelizmente eu presenciei isso. Uma vez, há muitos anos atrás,
quando eu era frequentador de igreja pentecostal, sim, que Deus me deu graça de tirar de lá, a pastora, sim, eu já passei por isso, ela num belo dia disse o seguinte: meus irmãos, cuidado agora com o pensamento de vocês, Deus está me dando a condição de ler pensamentos. Sinceramente, ela falou isso. Veja, queridos irmãos, isso é blasfemo porque nem Satanás e seus asseclas, nem os anjos poderosos em poder podem escrutinar o coração do homem, aquilo que passa na mente deles. O único capaz de fazer isso é Deus. Você quer ver exemplos mais de blasfêmia? Quantos pastores hoje que nós vemos falando que podem ressuscitar mortos, que são verdadeiros canais da graça de Deus e que eles pregam inspirados e fazem profecias? Isso tudo é blasfêmia. Você quer ver outro exemplo de blasfêmia? Pastores que pregam falsas doutrinas e pessoas que frequentam falsas igrejas. Isso é blasfêmia, como nós vamos ver aqui hoje. E se você achar que eu estou indo longe demais, deixa eu te mostrar que eu estou sendo presbiteriano. Por quê? O nosso catecismo maior diz: quais são os pecados contra o terceiro mandamento? Senta que lá vem bala. Os pecados contra o terceiro mandamento são usar o nome de Deus de maneira que não nos é requerida, o abuso do nome dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças, ou seja, os sacramentos, a pregação da palavra, ou obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios. Esse povo fica aí: eu a partir de agora vou fazer um voto de não tomar Coca-Cola. A violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas, a murmuração e as rixas, as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte da palavra, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito da palavra, vãs contendas ou defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sobre o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a difamação, o escárnio, vituperação ou qualquer oposição à verdade, qualquer oposição à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para a religião, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, e por fim, a apostasia. Se você quiser, abra o nosso catecismo maior e você vai ver todos esses pecados aqui elencados e com passagens bíblicas que provam isso. Mas sabe o que é o mais grave? O Sinédrio está acusando Jesus disso aqui. Ora, nessa simples leitura ficou claro: quem são os blasfemos? Eram eles e somos nós. Nunca Jesus. Nunca Jesus. Em nenhum momento Jesus comete blasfêmia, porque tudo o que ele diz é verdade. Jesus é Deus, e Jesus sim vai voltar nas nuvens dos céus para julgar todos os homens. Jesus é Deus, Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador, Jesus tem autoridade. Tudo o que Jesus disse e fez comprovam que ele nunca foi um blasfemador. E veja, até o silêncio de Jesus naquele momento comprova que ele era alguém que cumpria o terceiro mandamento, porque
ele estava cumprindo uma profecia que havia sido dada sobre ele. Em Isaías 53:7, que nós vimos na semana passada, diz que ele foi levado como matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O silêncio de Jesus comprova que ele não era um blasfemo, mas aqueles homens, nas suas falas, na maneira de julgar, eles sim eram os transgressores desse mandamento. E veja, Jesus foi preso como amotinador, Jesus está sendo condenado como um blasfemo, mesmo sendo inocente, e tudo aquilo havia sido predito pela palavra de Deus. Eles não entenderam isso, os blasfemos eram eles. Todas as profecias apontavam para Jesus como o sim e o amém de Deus, como diz Paulo. As suas obras, a sua revelação, a maneira respeitável, admirável, amável como ele falava do Pai, tudo aquilo não podia condená-lo, pelo contrário, inocentá-lo. Ao falar que Jesus é um blasfemo, na verdade ele está mostrando que Jesus é um inocente. Segundo a lei de Deus, não havia agravo nenhum em Jesus Cristo. Mas mesmo diante disso, qual é a pena que a blasfêmia merece e eles vão dar a Jesus? Diz aí: todos julgaram o réu de morte. Segundo a lei de Deus, a punição adequada para a blasfêmia é morte. E é exatamente que o Sinédrio condena Jesus, tendo em vista Levítico 24:16, que diz: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. E Marcos nos diz então que todos esses homens que estão presentes no local consideram Jesus um réu de morte, um blasfemo, alguém que tem que morrer. É óbvio que não é todo o Sinédrio, são todos aqueles que estavam no momento no Sinédrio. E diante disso então, ao fazer esse tipo de sentença, nós vimos aquilo que eu acabei de citar na nossa introdução rememorativa. A primeira etapa de condenar Jesus à morte estava enfim cumprida. Nosso primeiro sermão, e hoje na nossa introdução eu foquei nisso, era necessário duas etapas para condenar Jesus à morte. A primeira etapa, um julgamento religioso no Sinédrio, o qual eles poderiam lavrar a pena de morte e então ter algo substancial para levar aos romanos. A segunda etapa então seria o julgamento dos romanos, por meio do governador Pôncio Pilatos. E nós já aprendemos que só ele podia então impor de fato a pena de morte. E para tal, o que era necessário? Os judeus apresentarem um homem condenado à morte pelas suas próprias leis. Contudo, meus irmãos, naquele momento da história, os romanos não condenavam ninguém à morte por blasfêmia, ainda mais contra o Deus de Israel. O que eles tinham a ver com o Deus de Israel? Nada. Eles não acreditavam naquele Deus. Por que eles condenariam alguém à morte por blasfêmia? Por isso que quando o Sinédrio apresenta Jesus diante de Pilatos, em nenhum momento eles vão falar assim: esse homem é um blasfemo. Eles fazem outra acusação, que está oriunda, baseada no que Jesus disse: tu és o Cristo? Sim, sou o Cristo. Mas a ideia de Cristo, né, do Messias, não é igual a deles. Ele mesmo disse diante de Pilatos: se o meu reino fosse nesse mundo, eu me empenharia. Mas não é. Mas a ideia do Messias deles, um rei político, insubordinado, amotinador. E então, nesse momento, esses homens vão cometer perjúrio, ou seja, diante do tribunal romano, eles vão jurar falsamente de que Jesus é um rei, um amotinador e alguém que é contrário a César. Mas veja, eles condenaram Jesus por blasfêmia, mostrando mais uma vez a hipocrisia religiosa desses homens, e mostrando então que quem eram os blasfemos? Quem eram os culpados naquele julgamento? Os juízes, e não o réu.
Diante disso, Jesus é um réu de morte, não é? Segundo eles. O que deve se fazer com um prisioneiro condenado? Tratá-lo bem, não é mesmo? Até a morte. Mas foi isso que eles fizeram? Verso 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Queridos irmãos, se não bastasse a prisão irregular de Jesus, se não bastasse todas as irregularidades vistas no julgamento até agora, as coisas mais bárbaras ainda vão ser feitas. Marcos diz que aqui agora nós temos uma irregularidade no encarceramento de Jesus. Em nenhum tribunal, aqueles que são condenados devem ser maltratados até a sentença de morte ser cumprida. É só a gente ver isso no nosso direito hoje, mesmo, né? Claro, aqui no Brasil não tem pena de morte, viu? Mas onde tem, você percebe, os homens condenados são bem mantidos até aquele dia. Por quê? A pena é a morte, não é a morte depois de várias excruciantes provações, senão seria essa a sentença. Mas o que esses homens vão fazer com Jesus? Eles condenaram a morte, e depois de condenar Jesus à morte, já começam a bater em Jesus, cuspir em Jesus, maltratar Jesus. Óbvio que isso é ilegal, é óbvio que isso é injusto. A sentença é morte, não tortura. E veja que a primeira maneira deles torturarem Jesus, abusarem de Jesus, é cuspir na cara de Jesus. Meus irmãos, isso é ofensivo até na nossa cultura. Agora imagina na cultura de Jesus, onde havia o conceito de pureza cerimonial. Cuspir na cara de alguém era algo extremamente vil, ofensivo, um ato de repúdio, de desrespeito total, um ato de mostrar: você não vale nada para a gente. Ao cuspir no rosto de Jesus, aqueles líderes religiosos estavam mostrando todo o repúdio à autoridade de Jesus. Eles estão insultando a pessoa de Cristo como Filho de Deus. Eles estão cuspindo no rosto do Deus homem. Dá até para imaginar, né? Aquele povo juntando cuspe e pá! Na cara de Jesus. Que coisa horrível. Que coisa mais vil. Cuspir no rosto de alguém é um ato horrendo, que deve ser repudiado em qualquer tipo de situação. Nunca isso deve ser feito, ainda mais em alguém num tribunal, e alguém inocente, e alguém que não é um simples homem, é Deus em carne. E aqui então nós vemos essa tamanha humilhação de Jesus. Mas ao acontecer isso, Jesus não apela, porque Jesus sabe que as profecias a respeito dele, daquilo que ele faria para a nossa salvação, estavam se cumprindo. Como Paulo disse, que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Esse era um estágio da sua humilhação, receber cusparadas no rosto, para restaurar a imagem de Deus em nós, que foi desfigurada pelo pecado. Jesus está fazendo isso porque Ele nos ama. Jesus estava fazendo isso porque Ele queria nos salvar, e Ele se sujeitou a passar por isso, por mim, por você. Além disso, o que eles fizeram? Cobriram o rosto de Jesus e começaram a esmurrar Jesus. O que eles estão fazendo é ridicularizando Jesus. Eles deixam Jesus indefeso. Não que Jesus fosse se rebelar e tomar partido e se proteger, não é isso. Mas eles deixam Jesus indefeso e começam a esmurrar Jesus, mostrando todo o ódio dele contra Jesus. E aí, queridos irmãos,
eu queria falar uma coisa triste para você. De certa maneira, esses homens representam todos nós, porque a verdade é que nós, um dia, antes da nossa salvação, nós odiávamos a Jesus. Talvez não disséssemos, talvez não demonstrássemos isso de certas maneiras, mas a verdade é que todo homem que ainda não tem Cristo no seu coração odeia Jesus, odeia o fato de Jesus ter autoridade sobre os céus e a terra, odeia o fato de Jesus mandar no tempo, no espaço e determinar a maneira correta de viver. É por isso que os homens odeiam a verdadeira religião, porque eles odeiam quem está por trás da verdadeira religião, que é Cristo. E meus irmãos, se Cristo não fosse soberano sobre céus e terra, e se Cristo não estivesse nos céus, se Ele estivesse aqui nos nossos dias, no tempo da sua humilhação, nós faríamos o mesmo. O grande reformador Martinho Lutero, no seu livro Nascido Escravo, ao falar da natureza pecaminosa de todos os homens e usar a si mesmo numa brilhante e coerente honestidade, ele disse que na época em que era monge, em que ele fazia suas penitências para garantir sua salvação, e ele mesmo assim se sentia condenado, ele disse que ele odiava Deus. E ele então diz que este é o sentimento de todos os seres humanos que são escravos do pecado, mesmo que sejam religiosos. E aqui nós vemos os homens destilar o ódio a Jesus Cristo. Mas veja, ao esmurrar Jesus, por que eles estão fazendo isso? Em primeiro lugar, porque eles estão ridicularizando a afirmação de Jesus de ser o Salvador. Como que eles estão fazendo isso? Na tradição judaica, o Messias, o Cristo, o Salvador, ele iria derrotar todos os inimigos. Ele não seria alguém fraco, indefeso, incapaz. Então, ao colocar uma venda em Jesus e esmurrá-lo de maneira que ele se mostre indefeso e incapaz, eles estão tripudiando dele, como se dissesse: está vendo? Você não é o Cristo, porque se você fosse o Cristo, segundo a nossa concepção de Cristo, você não podia estar passando por isso, você não podia passar por essa humilhação, você deveria estar vencendo-nos. Em segundo lugar, ao falar profetiza, eles não estavam pedindo Jesus, meus irmãos, para falar do futuro. Lá no livro de Mateus está escrita essa frase de maneira mais concreta e completa. Diz: profetiza quem é que te bateu. Sabe por que eles falam isso? Na tradição dos judeus, o Messias, mesmo com os olhos vendados, deveria ser capaz de dizer quem bateu nele, e ele tinha que ser capaz de julgar mesmo sem a vista. Então, ao cobrir o rosto de Jesus e bater nele, eles estão mostrando: está vendo? Você não é o Messias, você é um embusteiro, porque o verdadeiro Messias, ele seria capaz de falar exatamente quem está batendo nele. Só que, meus irmãos, o que esses homens não sabem é que Jesus sabia. Eu chamo você a abrir o Evangelho do Senhor segundo Marcos, no capítulo 2. Jesus sabia quem estava batendo nele. Jesus sabia que estava no coração de cada um daquelas pessoas. Marcos, capítulo 2. Primeira vez que Jesus é acusado de blasfêmia. Deixe-me ler aqui, do verso 5 ao 11. Marcos 2, 5 a 11. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus?
E Jesus percebeu logo por seu espírito que eles assim arrazoavam e disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levantou e andou. Vocês perceberam? O que Jesus fez? Ele se declarou Deus, exatamente como aqui nessa cena do tribunal. O que eles acusaram Jesus? Blasfêmia, exatamente como nessa cena do tribunal. Só que agora eles batem em Jesus e falam: quem é? Lá em Marcos a gente viu o que? Jesus sabia o que passava no coração de todos os homens. Jesus sabia quem bateu nele? Sim. Jesus sabia quem bateu nele. Jesus sabia quem estava lá fora. Jesus sabia do pensamento de cada pessoa que existia no mundo naquela hora, porque ele é Deus. A questão então é: pastor, por que Jesus, ao invés de se defender da violência dos guardas, do abuso que eles estão cometendo contra ele, e ele está deixando tudo isso acontecer, já que ele conhecia o coração daqueles homens, já que ele é Deus e ele podia impedir tudo aquilo? Por quê? Meus irmãos, porque Deus estava ali escrevendo ou cumprindo uma grande ironia histórica que ele escreveu. É interessante que assim, Deus não tem os mesmos sentimentos que nós seres humanos, mas Deus tem algumas atitudes que são parecidas com as nossas. Inclusive uma delas é a ironia. Deus é irônico. Lá no Salmo 2, né, os homens dizem: vamos nos revelar. E aí Deus escreve, né? Ri aquele que se assenta nos céus, o Senhor zomba deles. Deus é irônico. E veja, Deus escreve a história de muitas vezes de maneira irônica, em que aquilo que ele está fazendo não é condizente com as expectativas dos homens, mas é exatamente o que deveria ser feito, e ali estava o mistério, a salvação, e eles deveriam tomar parte disso. Deixa eu dar alguns exemplos e vocês vão entender o que eu estou falando, e eu vou aplicar aqui nesse texto. Na cruz do Calvário, os homens começaram a zombar de Jesus e disseram assim para ele: tu és o Cristo, salvou os outros, a si mesmo não pode se salvar. Jesus não podia se salvar mesmo, sabe por quê? Porque ele tinha que nos salvar. Isso é uma grande ironia de Deus com aqueles homens. Eles olharam para Jesus e falaram: olha, ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem salvar. E era uma ironia de Deus. Por quê? Jesus não estava chamando por Elias, Jesus estava dando um brado de confiança e de vitória ao seu Pai. Isso é uma ironia. Então veja, Deus escreve certas ironias, e aqui nós temos uma grande ironia. Por quê? Quando aqueles homens bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, eles estavam cumprindo exatamente o que Jesus disse. Por isso um comentarista diz o seguinte: alguns cospem, outros batem, alguns zombam e exigem, profetize, os guardas o espancam. Ironicamente, as ações deles só confirmam o papel profético e a messianidade de Jesus, porque cumprem as predições que ele fizera. Quais predições? Abra aí Marcos 10, 33. Marcos 10, 33 e 34, diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias, cuspir, açoitar, espancar, matar. Não é isso que eles estavam fazendo? Cumprindo exatamente o que Jesus disse. Então, ao bater em Jesus e ele não se defender, ao cuspir em Jesus e ele não se defender, Jesus estava mostrando: quem é que está com a verdade aqui? Sou eu. Quem que é o Salvador aqui? Sou eu.
Então, antes de deixar essa cena, eu gostaria de refletir com os irmãos duas coisas. O que está acontecendo aqui? Um eco da Bíblia. Eco da Bíblia se você não aprendeu isso, aprenda. A Bíblia, ela tem certos acontecimentos que ecoam durante a sua história. Por exemplo, o texto de Gênesis diz que a mulher tomou do fruto e deu ao seu marido. Mais adiante, Sarai toma Agar e dá ao seu marido, Abrão. A mesma palavra, o mesmo jeito. Na Santa Ceia, Jesus toma o pão e dá aos seus. São ecos. Quando Abrão estava peregrinando nas terras da promessa e nas suas dificuldades, ele disse para Sara: não fale que você é minha mulher, fale que você é minha irmã. Mais adiante, quem faz isso? O seu filho, ecoando a mesma atitude. Então, na Bíblia, nós temos atitudes que se ecoam, eventos que ecoam. E qual evento nós estamos ecoando aqui? Nós temos um personagem do Antigo Testamento, que era um tipo de Cristo, apesar de todos os pecados que ele cometeu, e dele ser um homem que nós olhamos para ele e perguntamos: ele tem fé? Chamado Sansão. Sansão era um homem que tinha toda a força, e que foi preso e zombado pelos seus inimigos, e que destruiu um templo, matando os deuses dos seus inimigos e os seus opressores, e libertando Israel. Mas como que ele fez isso? Ele estava sendo zombado, vilipendiado, achincalhado, e nesse momento ele fez um grande ato de libertação. Sansão, que é um tipo de Cristo, aponta para esse momento em que o nosso Senhor Jesus, mesmo tendo toda a força, não pôde usá-la. Para quê? Para que ele pudesse ter o seu templo destruído, para matar os nossos ídolos e libertar o verdadeiro povo do Senhor com a sua carne. É um eco da Bíblia. O que está acontecendo ali é que o Senhor estava ecoando aquele evento no passado para a nossa salvação. E a segunda coisa que eu gostaria de salientar aqui, para nós aplicarmos o texto e então cearmos, é que o que nós salientamos aqui de mais veemência nesse julgamento não é nem as irregularidades do julgamento, mas é o inocente Jesus que está calmo, sereno, soberano. Esses homens ímpios é que são temerosos. Por isso o pastor William Hendricks, ele diz aqui: note como estes homens são os temerosos, apesar de aparentarem, pelo menos nesse momento, serem vitoriosos. Não somente nesse caso, mas também antes desses acontecimentos e depois da ressurreição de Cristo, eles nunca estão seguros em si mesmos, sempre assolados por temores aterrorizadores. Temor dos romanos, depois virão os romanos, João 11, 47 e 48, das multidões, Marcos 14, 2, dos discípulos, Mateus 27, 62 a 64, e das notícias, para que não haja divulgação entre o povo, Atos 4, 17, e o próprio comportamento agressivo e ameaçador do sumo sacerdote, nessa noite, e também do sinédrio, prova a agitação interior, febril e temorosa desses homens. Ou seja, quem estava ali, pleno, no controle da situação? Jesus. É por isso que ele diz: vocês vão ver o Filho do Homem, sou eu vou vir nas nuvens dos céus e vou julgá-los. Ele sai vitorioso dali. Aparentemente nós estamos vendo um Cristo derrotado, mas nós estamos vendo um Cristo vitorioso, um Cristo calmo e que concede calma, descanso para todos aqueles que confiam nele. Esse Jesus é aquele que disse e continua dizendo: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como viver esse texto?
Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós, seres humanos caídos, nós estamos propensos a quase todo tipo de pecados, mesmo na nossa posição de cristãos convertidos. O nosso coração é um coração que infelizmente ainda tem a raiz do pecado. Mesmo que você pense o seguinte: eu jamais cuspiria na cara de Jesus. Mas como disse um pastor presbiteriano, creio, entretanto, que nós cuspimos na face de Jesus todos os dias com os nossos pecados. Todos os dias, eu e você cuspimos na cara de Jesus. O falecido pastor presbiteriano R.C. Sproul disse o seguinte: nunca ficaremos sem pecar enquanto estivermos nessa carne. Contudo, somos ordenados a combater o bom combate todos os nossos dias em busca de santidade. Precisamos ver que o nosso pecado é um crime hediondo, e eu acredito que os maus tratos dispensados a Jesus pelos líderes religiosos judeus são uma boa imagem da nossa iniquidade. Devemos recuar horrorizados diante daquilo que eles fizeram e diante daquilo que nós fazemos todos os dias. Ao contemplar o nosso coração desprezível, devemos orar pedindo ajuda para nos prostrarmos perante Cristo e obedecermos suas ordens, reconhecendo como nosso Rei legítimo. Terceiro lugar, durante o sermão eu falei que este homem, sumo sacerdote, cometeu um grave pecado de hipocrisia. Um pecado que não somente é grave, mas é pernicioso, porque ela se parece com a piedade, ela engana pessoas, ela transforma a verdadeira religião num simulacro. A má notícia é, infelizmente, todos nós temos um pouco de hipocrisia. Quantas vezes você já condenou alguém por algo que você pratica? Não é mesmo? Criticou o vizinho por falar mal do outro, enquanto quando você está criticando, você está falando mal dele. Parabéns. Mas lute com todas as forças para que a nossa realidade religiosa não seja de hipocrisia. Guarde o seu coração para que os movimentos religiosos externos sejam condizentes com aquilo que estão no seu interior. Guarde o seu coração para que os movimentos externos não encubram sua verdadeira identidade de pessoa pecadora, maldosa diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, nunca tente encobrir seu coração, rasgue-o, confesse quem você é. Quarto lugar, a hipocrisia não é só um pecado grave e pernicioso, mas é um pecado de difícil arrependimento. Sabe por que ele é um pecado de difícil arrependimento? Porque o hipócrita nunca admite seus erros, ele sempre está certo e os outros errados. Ele nunca gosta de ouvir sobre os seus pecados, ele nunca se deixa convencer dos seus pecados. Por isso, ele é um cego. Mas qual é a solução? A ação miraculosa de Deus, abrindo os olhos e levando ao arrependimento. Se você nesse sermão enxergou algo de hipocrisia, clame a Deus, me tire a cegueira, dá-me um coração arrependido. Quinto lugar, apesar da hipocrisia do sumo sacerdote, ao rasgar as suas vestes, ele mostra para nós quão grave é o pecado de blasfêmia. Queridos irmãos, infelizmente, nós vivemos numa época de relativismo religioso e moral tão grande,
que os crentes cometem pecados de blasfêmia, um após o outro, e não julgam como algo horrível. Você já viu às vezes os jovens falando assim: Jesus apaga a luz? Já ouviu? Ou então, diante de uma situação que ele não pode cair em pecado, ele faz aquela brincadeira: Ave Maria, Deus me livre, quem dera. E outras coisas que, se eu ficasse falando aqui, nós ficaríamos até o ano que vem. Sem dizer os muitos pastores com as suas igrejas que pregam falsas doutrinas e que estão ali sendo sustentados por falsos crentes. Evite todas essas coisas, porque a blasfêmia é um pecado terrível. E qual é a razão anexa da blasfêmia? Eu não terei por inocente quem tomar o meu nome em vão. Sexto lugar, o que é tomar o nome de Deus em vão? Como eu disse, é tratar o nome de Deus como se fosse algo comum. É tratar a Bíblia, as obras de Deus, as criaturas de Deus como algo comum. É falar de maneira irreverente e profana o nome de Deus. Queridos irmãos, o nome de Deus é santo. Os atributos de Deus são santos. A palavra de Deus é santa. O culto é santo. Honre o nome de Deus. Sétimo lugar, Jesus foi condenado por dizer a verdade. O apóstolo Pedro nos ensina que se somos condenados injustamente por fazer a verdade de Deus, servindo a Deus, isso agrada a Deus. Naquele exato momento, Jesus estava agradando a Deus. E nós agradamos a Deus quando os homens nos criticam e nos condenam por fazer o que é certo. E isso então deveria nos motivar a uma vida piedosa e nunca se preocupar se as pessoas vão nos condenar por sermos piedosos ou não. Nosso procedimento diante de Deus e das pessoas deveria ser ilibado de tal maneira que, quando formos condenados por fazer a verdade, nós estaremos alegres e fazendo o que é reto diante de Deus. Oitava aplicação. Por outro lado, Pedro também nos ensina que nós não devemos sofrer fazendo o que é mal. Nós devemos então evitar o pecado, de tal maneira que os homens nunca possam nos condenar por eles. Infelizmente, esse não é o tipo de postura que nós vemos nos crentes dos nossos dias. Os crentes dos nossos dias dão calote na praça. O crente dos nossos dias não trabalham bem. Os crentes dos nossos dias são os mais chatos nos bairros, nas reuniões de bairro e por aí vai. Ou seja, eles são aqueles, meu amigo, que não vivem a piedade e profanam o nome de Deus. Não seja assim. Nona aplicação. Por fim, e mais importante em tudo isso, eu queria mais uma vez salientar a inocência de Jesus, porque essa inocência é imprescindível para mim e para a sua salvação. Se Jesus não fosse inocente e perfeito, jamais ele poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A perfeição de Cristo e sua inocência eram essenciais para ele aplacar a ira de Deus e para remir-nos dos nossos pecados. Sendo assim, louve a Deus por Jesus Cristo e sua vida perfeita. Louve a Deus pelo sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Louve a Deus por esse julgamento injusto de Jesus. E a última aplicação, aqueles homens que bateram em Jesus, cobrindo o rosto de Jesus, acreditando que ele não sabia da sua iniquidade, representam muitas vezes as pessoas hoje que fazem coisas escondidas e acham que Deus não as vê. Somos tolos se acreditamos que podemos esconder alguma coisa de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Então, diante disso, o que você faz? Rasga o seu coração diante de Jesus. Fale a verdade como Ele. Creia nele.
arrependa-se, e no dia do juízo, mesmo que você não seja inocente, você será justificado, e o Senhor não vai te condenar. Que Deus nos ajude. Vamos tomar a Santa Ceia do Senhor? Eu vou chamar adiante aqui os irmãos que vão me ajudar a servi-la.